Alguém sabe qual o nome que se dá ao ato de se adquirir um bem pelo uso? Não? Claro que sabe. O nome disso é uso capião. Não é uso, nem usos capião. É uso capião. Isso, meus amigos. Esse é o tema que iremos falar, dissecar para vocês hoje, com essa minha verve, com essa minha eloquência peculiar que eu tenho nesse vídeo do canal Direito Sem Barreiras. Você já deve ter observado como eu estou assim corado, com meus olhos brilhando. É porque nós vamos falar hoje, amigo, de uma das coisas mais belas que tem no direito, o uso capião, esse instituto jurídico do uso capião, que apesar dele ser revestido, tá, para a sua aquisição, para a sua declaração judicial da posse dos requisitos possessórios, o uso capião está no nosso capítulo da propriedade no Código Civil. Tá? Se eu fosse falar de posse aqui, meus amigos, o meu olho estaria brilhando muito mais, eu estaria muito mais corado e esse vídeo duraria 2 horas e meia. 2 horas e meia por dia, quer dizer, uma semana inteira falando de posse, que a coisa... Não existe coisa mais bela no direito do que posse, tá? Mas hoje nosso tema é uso capião, que está dentro da propriedade, que também é lindo esse tema, esse instituto da propriedade, essa parte do nosso Código Civil da propriedade está cheio de minúcias, cheio de detalhes, maravilhoso, tá? Não tanto quanto a posse para mim, mas direito das coisas. Posse não, direito das coisas, tá? Direito das coisas é a coisa mais linda que tem. É a posse ali no direito das coisas. Mas hoje nós vamos falar sobre o uso capião. Então nós já sabemos que o uso capião é você adquirir a propriedade de um bem, seja ele imóvel ou móvel, através do uso desse bem. Para isso nós temos alguns requisitos que têm que ser obrigatoriamente observados para que você consiga usufruir o bem. Quais são eles? A posse mansa e pacífica, ou seja, que você tenha essa posse sem que tenha sido importunado, alguém tenha vindo a reclamá-la, o legítimo proprietário do bem tenha vindo a reclamá-la durante o período que você tem que obedecer para adquirir o uso capião, ou seja, dentro desse período que nós vamos mencionar para vocês, não pode ter sido reclamado por quem quer que seja, só pode ser mansa e pacífica. Você tem que cuidar da coisa como se dono fosse, se você fosse o verdadeiro proprietário. Tem que ser pública, tá? Todos têm que estar sabendo, e tem que ser ininterrupta. O prazo do uso capião, ele não pode se interromper, tá? Você vai ter o prazo para você postular o uso capião, uma sentença declaratória. A sentença do uso capião era declaratória, o juiz declarado que você adquiriu a propriedade através desse instituto, tá? E ele tem que ser um prazo ininterrupto. Nós vamos falar hoje, então, posto isto, vamos mencionar sobre o uso capião extraordinário e o uso capião ordinário. O extraordinário, tá? Vocês têm que ter todos esses requisitos que eu falei, esses ingredientes. A posse mansa e pacífica, pública, tomando conta da coisa como se dono fosse, e pelo prazo ininterrupto. O prazo para vocês obterem o uso capião extraordinário, ele é igual ou superior a 15 anos. Isto é, você tem que estar na posse do bem por tempo igual ou superior a 15 anos, ininterruptamente, tomando conta, zelando do mesmo, como se dono fosse, como se fosse o proprietário, publicamente, e que tenha sido forma mansa e pacífica. Todos os requisitos do uso da posse do uso capião, tá? Isso daí vocês têm que gravar, porque isso daí se faltar um desses requisitos, vocês não conseguem usar o capião imóvel, tá? E esse prazo, ele irá reduzir para 10 anos, igual ou superior a 10 anos, nos casos que você, aí é no caso da propriedade imóvel, tá? Nos casos que vocês fizeram dessa propriedade uma moradia ou fizeram obras para poder torná-la produtiva. Esse prazo irá reduzir-se para 10 anos. Em relação a esse prazo, meus amigos, é importante esclarecer que
ele é acrescido dos prazos anteriores, antecessores. Uma pessoa tinha posse de um imóvel, um imóvel qualquer, e por algum motivo a pessoa viajou, morreu, ou até te deu. Por algum motivo ela saiu do imóvel e você ingressou nesse imóvel. Esse prazo que essa pessoa ficou lá, vamos supor que tenha sido 5 anos. Esse tempo, esses 5 anos, ele vai acrescer ao seu prazo para o usucapião, imóvel, o prazo prescritivo, chama-se prazo prescritivo de aquisição do imóvel através do usucapião. Ele acresce. Então, se são 15 anos, você passa a ter somente a necessidade de completar 10 anos, já que os 5 já foram acrescidos para você. Isso estou falando de mas esse prazo ele pode ser acrescido de 1, 2, 3, seja quantos forem as pessoas anteriores, os antecessores à sua posse. Como da mesma forma, ele é transmissível esse direito aos herdeiros e até aos legatários, aproveitando-se o prazo que você tem. O usucapião, ele sendo uma forma originária de aquisição da propriedade, você irá ter que ingressar com uma ação de usucapião e nela você obterá uma sentença declaratória, e com esta sentença será expedida uma carta de sentença. Com esse documento você irá registrar a sua propriedade no respectivo cartório de registro de imóveis. É a aquisição de uma propriedade através do usucapião advindo numa sentença declaratória. Já o usucapião ordinário, ele difere do extraordinário em 2 pontos. O ordinário tem necessidade de ter um justo título, tá? E a boa-fé. Uma escritura de compra e venda do imóvel, tá? Que alguém fez com outra pessoa, uma pessoa A fez com a pessoa B, essa pessoa A comprou, ela vai ter um justo título, um título de boa-fé. Quando a pessoa B, na realidade, não poderia figurar como vendedor em razão de algum motivo. Por exemplo, o imóvel que ele esteja vendendo, ele é fruto de um bem, de um espólio de algum parente do pai. Tá? Só que ainda não foi feito o inventário, então ainda não chegou ainda não foi registrado o formal de partilha dos bens para cada um dos herdeiros, ou até para a pessoa só que tenha ficado. Isso não interessa. Isso daí ocorre o quê? Que essa pessoa, ela não detém a propriedade do imóvel. A sucessão, apesar de ter já sido aberta, ela não se finalizou com a transferência da propriedade para o herdeiro através do seu formal de partilha registrado no respectivo RGI. Antes mesmo que ele tenha ocorrido isso, esse vendedor B vendeu para o A, e o A, através de uma compra e venda de imóvel, gente, olha só, vocês ficam pensando assim, poxa, Marcelo, mas no dia de hoje, né, pode existir essa possibilidade, a pessoa não se preocupar em procurar saber se o imóvel é um imóvel correto, mesmo assessorado. Gente, existe muitos casos assim, tá? Que a pessoa é humilde, a pessoa não tem conhecimento, a pessoa não tem ideia de que precisa contratar um advogado, um profissional especializado na área para poder assessorá-lo numa transação imobiliária, e aí ocorrem esses tipos de transação, tá? Só que fora isso, existem outros casos numa determinada localidade. Nós vemos isso aqui muito no Rio de Janeiro, tá? Determinadas localidades que são feitas, tem a sua, digamos, sua própria legislação, que são feitas transações de compra e venda de imóveis dentro daquele próprio local, tá? Não se observando absolutamente nada. Nem se o imóvel existe. Ele pode existir no físico, mas no jurídico, muitas das vezes, ele não existe. Então, através de um papel, a pessoa compra. Então, você pode adquirir. A diferença do ordinário para o extraordinário é isso. No extraordinário, você não precisa ter qualquer justo título. O ordinário precisa. Em contrapartida, no ordinário, esse tempo, esse prazo que você tem, esse tempo para usucapi, ele reduz de 15 para
igual ou superior a 10 anos no ordinário. Os extraordinários são igual ou superior a 15 anos. No ordinário, ele reduz para igual ou superior a 10 anos, reduzindo-se para igual ou superior a 5 anos nos casos que a pessoa, aí é propriedade imóvel, fizer desse imóvel sua moradia ou fizer obras de cunho social ou econômico. O uso capião é um instituto jurídico que está no capítulo da propriedade do nosso Código Civil, hoje dividimos, tá? Só vamos dividir por aí, nós estamos ficando muito longos nos vídeos. O uso capião extraordinário e no ordinário, que estão previstos no artigo 1238 seguinte do Código Civil. E o extraordinário, para você poder usucapiar o imóvel, usucapiar é o termo jurídico utilizado, tá? Para você poder usucapiar, ou seja, para você poder ter aquisição originária desse imóvel através do usucapião, desse bem, tá? Porque ele pode ser também bem imóvel, tá? Você tem necessidade de obedecer, ter os ingredientes necessários para isso, que é a posse mansa e pacífica, que é o tomar conta como se dono fosse, zelar do bem como se você fosse o dono, legítimo proprietário, ser pública e você ter, pelo não ter sido contestada, aí já posse mansa e pacífica, não ter sido contestada por quem quer que seja, e você ter o prazo necessário que a lei dispõe para poder usucapiar ininterruptamente, continuamente. O usucapião extraordinário, esse prazo ele é de 15 anos, sendo reduzido para 10 caso você tenha feito desse imóvel, aí, parte imóvel, tá? A sua propriedade, sua moradia, ou tenha feito obras para que o mesmo tornasse produtivo. Já no ordinário, o prazo para poder usucapiar o bem, ele é de 10 anos, reduzindo-se a 5 caso, no caso de imóvel de novo, você tenha feito dele a sua moradia ou obras de cunho social ou econômico. É importante frisar também que no usucapião ordinário, ele tem que ter um justo título através de uma forma onerosa, ou seja, ter havido a compra do bem e você ter um título, uma escritura, vamos falar de bem imóveis. O usucapião, apesar de ser também para bens móveis, o mais comum que a gente vê no cotidiano é bens imóveis, são de bens imóveis, o usucapião de bens imóveis. Então vamos falar de bem imóvel, que o usucapião, no caso do bem imóvel, o usucapião ordinário, o justo título é uma escritura de cobrança de compra e venda, tá? E tem que ser onerosamente feita, ou seja, tem que ter havido uma paga para ele. Importante vocês saberem, é um detalhe importantíssimo, tá? Não existe usucapião em terras públicas, tá? Terra do governo não existe. O governo não deixa você usucapiar. Você pode ficar 158 anos, você não vai conseguir adquirir a propriedade do bem através do usucapião. No máximo que você consegue é você adquirir o domínio útil. Mas aí é uma outra história que nós vamos falar numa outra ocasião, que agora que eu estou entrando em usucapião, propriedade, para passar para direito das coisas, falar sobre posse, é um pulo. Vocês vão ver durar durante uma semana inteira, 2 horas e meia por dia, porque eu me entusiasmo, eu me animo. Mas hoje, o nosso capítulo, o nosso vídeo de hoje chega ao final. E você então já está sabendo que você pode adquirir a propriedade de um imóvel através do usucapião, porque você acabou de assistir mais um vídeo do canal Direito Sem Barreiras. Então, meus amigos, se vocês desejam continuar com esse canal, esses vídeos nesse canal, com muito mais notícia, muito mais conhecimento dos direitos que vocês têm, se inscrevam, curtam, compartilhem, falem com os coleguinhas para compartilhar. Vai parar para tomar um chopp, que aliás hoje é sexta-feira, o Rio de Janeiro está lindo, o céu azul, da minha janela eu estou vendo o céu azul, daqui a pouco eu estou indo para tomar um chopp. Pô, colega, meu amigo, tem um canal aqui no YouTube muito bom, que nós conseguimos saber de muitos direitos nossos que a gente não sabia, chama-se Direito Sem Barreira. Vai lá, se inscreva, fala com o seu amiguinho, aquela corrente do bem, estamos chegando quase a 1000, falta pouco.
Falou? E toque o sino também para receber notificações de mais vídeos do canal Direito Sem Barreiras. Por hoje, meus amigos, é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima com mais um vídeo do canal Direito Sem Barreiras. Um abraço, tchau.